Boa noite! Mais uma vez, nosso segundo episódio. Chama o síndico, que é esse humilde síndico, Johnny Vitor. E hoje, para mim, também é uma grande honra. Então eu gostaria que vocês aproveitassem, curte, dá um sininho e já compartilhe o link para que a gente possa, assim, divulgar mais. E hoje eu tenho uma pessoa especial, um advogado pós-graduado em Direito Previdenciário, Trabalho, Gestão Pública e foi secretário de Infraestrutura da nossa humilde e amada cidade. Um rapaz que é casado, tem 3 filhas e outra é seguidor. Isso mesmo, é seguidor junto com a gente. Então, antes de mais nada, segue a gente e vamos para ele. Bem-vindo, Marcos Vinícius. Valeu, Johnny. Satisfação enorme estar aqui no Chama o Síndico. Quero já pedir aí todos que estão acompanhando, aperta o sininho, segue aí o Johnny. Aqui, a cidade nossa é vocacionada para a área condominial e além das pessoas que têm interesse nessa pauta, o Johnny é um cara também que trata sobre diversos assuntos e que, sem dúvida nenhuma, é um canal que vai trazer muito benefício, muita informação, e vai agregar muito conhecimento aí para todos que estão acompanhando. Marcos, muita gente conhece você como é, pré-candidato a prefeito. Parabéns pela sua coragem. Não é uma batalha, é mais ou menos igual ao síndico. Tudo que acontece na cidade ou no condomínio é culpa do síndico. Pós-graduado em direito, em gestão pública, né? Então, assim, fala um pouquinho da gente. Quem é o Marcos de verdade? Você tem um sorriso. Gente, quem, assim, para mim, um dos maiores prefeitos e o melhor prefeito em gestão atual se chama João Campos. Você tem um sorriso muito parecido com o João Campos. Já te confundiram com ele, Marcos? Não, ainda não. Mas esses dias eu tava chegando, fui almoçar em Brasília, na galeteria, Aham. do lado ali do Pier 21. Quando eu tava entrando, o Pedro Campos tava saindo. Aí cheguei, apertei a mão dele e tal. Aí falei, ó, sou de uma cidade aqui próxima. Gosto demais do seu trabalho, trabalho lá do João Campos, que acho que é o prefeito mais bem avaliado de capitais, né, no país. E aí, tirei uma foto com ele, daquela tietada, né? Aham. Aí, enfim, mas é, eu cheguei em Valparaíso muito cedo, a gente chegou aqui, meu pai chegou em 90, vindo de Minas Gerais para poder empreender aqui na cidade. Nós vínhamos de Riachinho, uma cidade no interior de Minas, é, próximo à Bahia, na divisa com a Bahia. E aqui a gente se implantou, viveu. Chegamos em meu pai em 90, nós em 92 e vivemos aqui todo esse período. Tive a oportunidade de estudar aqui, me formar muito jovem. Entrei na faculdade com 15 anos, aos 20 me tornei advogado, o advogado mais jovem do certame da OAB que eu prestei na época. É, com 22, fui me envolver no contexto político. Acabou que em 2012 fui eleito vereador, tive a oportunidade de estar como vereador da nossa cidade, também o vereador mais jovem da história da cidade. Me casei em Valparaíso, conheci minha esposa aqui, meus filhos nasceram aqui. E aí, acabou que, por uma questão de destino, de família, saí do meio político, não disputei a reeleição em 2016, já porque não era uma bandeira, já não pensava em disputar a reeleição, já pensava em voos maiores. Só que, por conta da situação familiar, também por conta da situação de grupo, recuei. Acabei tendo que sair da cidade, do país, fui cuidar da minha filha, uma filha que eu tenho, que tem uma síndrome, que é uma síndrome rara. Voltei para Valparaíso e o prefeito Pablo me chamou para poder compor o governo. Então, participei no primeiro governo do prefeito Pablo como secretário de governo, ajudei aí no processo de reeleição, compondo o grupo que é liderado pelo prefeito. E graças a Deus, graças ao grande trabalho que o prefeito fez aí no primeiro mandato, se tornou o primeiro prefeito reeleito da história de Valparaíso. E aí agora, nesse segundo mandato, tive a honra de poder ocupar, acho que uma das mais importantes pastas de qualquer município, uma pasta que demanda muito o gestor, que exige uma dedicação plena. É, Secretaria de Infraestrutura, a infraestrutura da cidade ela não funciona em horário comercial, ela funciona 24 horas
e tive essa grata oportunidade de poder participar, conhecer de perto os problemas que a cidade tem, ajudar a resolver boa parte deles. E agora, no dia 5 de abril, eu fui exonerado. Dia 6 era meu aniversário, dia 5 eu fui exonerado. O prefeito fala exonerado? Não, desincompatibilizado. Muito É bom. porque 6 meses antes da eleição, os secretários, têm que deixar a pasta para poder disputar a eleição. E aí desincompatibilizei para estar hoje como um dos pré-candidatos do nosso prefeito Pablo. Acredito que a gente tem visto uma viabilidade muito grande no nome e acredito que nos próximos meses, aí, nas próximas semanas, eu acredito, o prefeito já deve anunciar e confirmar essa pré-candidatura. Até que, no período de convenção, até o dia 15 de agosto, a gente possa passar pela convenção e, se for da vontade de Deus, do grupo do MDB, do prefeito Pábio, do grupo que hoje está à frente da prefeitura, a gente poder disputar a eleição em Valparaíso. Muito bom. Conhecer as pessoas é a maneira que a gente tem de ter uma certa noção e um certo avaliamento pessoalmente e para você que está em casa. Para você que está em casa e acabou de ver o que o nosso Marcos Vinícius, doutor e pós-graduado e pré-candidato, falou, eu gostaria de conhecer mais um pouquinho, porque às vezes a pessoa conhece o pré-candidato ou conhece a pessoa. E o que a gente chama o síndico a gente representa moradores. Que a gente sabe a necessidade, a gente sabe a mãe de família que levanta 4 horas para pegar um ônibus, Claro. a gente sabe a necessidade de não ter um dinheiro para pagar uma taxa de condomínio, porque a taxa de condomínio mantém as despesas mensais do condomínio, e mesmo assim ela faz uma faxina e tem que deixar o filho com a vizinha para poder colocar. E não deixar o filho com a vizinha, você falou alguns pontos que me chamou a atenção. Pouca gente sabe, mas dia 4 de junho eu faço 20 anos de casado. E você falou que é casado. Uhum. Apresenta para os nossos amigos e colegas quantos anos de casado você tem, quantos anos sua filha ou suas filhas você... Você tem 3 filhas, certo? Tenho 2 filhas e um filho. Aham. E, como eu disse, eu tive a oportunidade de conhecer minha esposa aqui no município. Eu era advogado e ela era psicóloga no município. E, Então a tipo, cabeça tá boa, tá tá tranquila, boa, né? tá. Não, o povo fala que eu escolhi, foi pensando mais em mim do que na união. Do que nela, né? É um tratamento compulsório, Muito bom. ad eterno. Sim. Os moradores falam para mim bem assim, Johnny, eu quero conhecer seu psicólogo. Porque eu não sei como sua esposa aguenta. Que você não fica em casa, né? Então. E eu vi Não, muitas vezes você levantar, ou no Instagram, ou em alguma rua, 4, 5 horas da manhã, você isso. trabalhando como É. na pasta, né? E agora O quero síndico é do saber. mesmo jeito, né, É, Johnny? Assim, às vezes dá um problema no portão do condomínio, tem que estar lá. 3 horas da manhã, Tem... eles vão ligar pro síndico, falar, ó, você tem que vir aqui. Do mesmo jeito é na gestão, mas tive a oportunidade de conhecer minha esposa aqui no município. Nós vamos fazer. Engraçado que foi a primeira vez que mudou a data de entrega das comendas e título de cidadão na história da cidade. Nós adiamos um dia a entrega de comenda e título de cidadão porque eu me casei no dia do aniversário da cidade. Então tive até essa grata. É bom que não esquece nunca, nem o dia do aniversário da cidade, nem a data de casamento, né? Me casei no dia 15 de junho e nós vamos completar agora 11 anos de casados. Tenho uma filha que é a Mariana, que é a mais velha, a primogênita de 10. A Rafaela, que é a minha filha do meio, que teve essa situação de saúde. Quando a Rafaela nasceu, a gente já planejava ter um segundo filho. Uhum, E a gente queria ter, acho que igual os seus, né? Diferença sim. muito pouca de um para o outro. Porque, como lá em casa, cresce junto, cria junto. E aí, com a Mariana já um pouco mais de um aninho, a gente já estava planejando a Rafaela. Quando a Rafaela veio, a gente viu que tinha alguma situação que demandava mais. Até porque a gente já não era pai de primeira Já experiência, tinha. né? Já tinha tido Nossa. a Mariana e via que tinha alguma coisa que precisava de mais atenção. Quando a gente levou a Rafaela no pediatra, a gente saiu com a Luciana da maternidade e foi direto no pediatra, que é o pediatra que cuidou dos meus 3 filhos, que é um amigo de confiança, um cara que tá na cidade há muitos anos.
Quando a gente chegou, no pediatra, ele também percebeu e a gente começou o tratamento da Rafaela. A ideia, até porque a genética pedia, o geneticista que acompanhava a Rafaela pedia para que a gente não tivesse outro filho até ter o mapeamento genético meu e da Luciana. É um exame que chama microarray, que faz o mapeamento genético dos dois, Uhum. cruza o mapeamento genético para saber se a síndrome iniciou por conta de uma incompatibilidade de genes minha e da minha esposa, ou se foi o que eles chamam de ao acaso, aleatória. Começou na Rafaela. E foi engraçado que a gente já estava na Argentina fazendo o tratamento da Rafa, quando a gente descobriu que a Luciana estava grávida. Ela começou a tomar um remédio por conta dessa situação de não ter Sim. filho. Quando chegou na Argentina, ela trocou o remédio. E a Argentina, um país mais frio, né? Onde você dorme mais Mais juntinho. um dia. Aí João Chegou. Marcos veio. Ô, João Marcos. E o bom dessa história toda é que, além de a gente ter descoberto que a síndrome da Rafaela começou nela, então não foi uma compatibilidade de genes minha e da Luciana, que os médicos diziam que poderia não ter manifestado na Mariana, manifestou na Rafaela e poderia vir ainda mais grave no terceiro filho. Então, ele começou na Rafaela. E o João Marcos foi um grande presente, não só para mim, para minha esposa, como para toda a família, mas principalmente para a Rafaela. Porque por conta da diferença, da pouca diferença de idade dele para a Rafaela, eles cresceram juntos. Então, ele estimulou muito ela. E aí, assim que a Rafaela completou 1 ano e meio, a gente teve alta, retornou para cá, já viemos para Valparaíso. Na verdade, meu apartamento estava alugado, eu fui para Lusiânia, passei um período, que a ideia era passar 1 ano, o tratamento lá duraria 1 ano, e aí a gente teve alta antes. Então a gente retornou antes do previsto e também morei a vida inteira num condomínio, no Vila do Sol 2, que é um dos primeiros condomínios de Valparaíso. E aí eu tinha alugado o meu apartamento para um grande amigo. Falei, não, é 1 ano. E aí eu não queria tirar antes do compromisso que eu tinha firmado com ele. Eu passei um período de 4 meses na casa da minha sogra até ele sair e eu voltar pro apartamento. E aí foi onde a gente retomou a nossa vida aqui em Valparaíso, já com Mariana, Rafaela, João Marcos, e tentando reconstruir toda a vida que a gente tinha aqui. Até porque imagina, a gente saiu com nossa casa montada, Tudo tudo prontinho. prontinho. Eu vou te levar lá em casa. Você vai ver que eu sou muito devoto a Nossa Senhora de Fátima. E no dia do meu casamento, a gente ganhou a Nossa Senhora de Fátima, que veio de Aparecida. Inclusive, quando foi entrar com as alianças entraram na mão de Nossa Senhora de Fátima, tanto a aliança minha quanto da minha esposa. E essa Nossa Senhora de Fátima acompanhou a gente, foi para Argentina, voltou, tá hoje, até hoje lá em casa. E quando a gente foi embora, a gente vendeu tudo: sofá, cama, geladeira, televisão. Não vendeu o apartamento que era financiado. E aí, quando a gente voltou, tinha que construir exatamente tudo, tudo. Porque tinha tudo, do nada você tem que ir embora. Quando você volta, você tem que. Na hora que abriu a porta do apartamento, é aquele choque, a gente saiu tudo montado. E minha mãe foi vendendo as coisas até pra gente conseguir se manter lá, porque tudo muito caro. Quando a gente chegou em casa, que abriu o apartamento, que viu aquele. Sabe, você acompanha Aquele muito vão, isso? né? É que você fala, chega a dar o eco. Sim. Quando você até tava esse dia encontramos lá na entrega dos apartamentos aqui, aí não tem nada, você vai falando Vai daquele eco, aquele construindo, né? susto, né? Eu falei pra minha esposa, eu falei, ó, peguei a Nossa Senhora de Fátima, coloquei ela em cima da bancada, uma bancada de mármore que tem lá no apartamento. Falei pra ela, nós vamos reconstruir tudo muito melhor do que a gente já tinha. E assim a gente foi fazendo. Com o tempo a gente foi conseguindo reconstruir a vida. E hoje, graças a Deus e sob intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a gente reconstruiu tudo melhor, mais bonito e com a nossa família E mais Deus unida. dá oportunidade. Igual você, igual você, morador, que a gente passa por essas dificuldades. E às vezes não é só um olho verde, não é um sorriso bonito, não é só uma cara fechada, ou só o síndico, ou só o advogado. Mas a gente passa pelas mesmas coisas que todos os moradores passam, pela dificuldade. Quando você falou, eu me emocionei, porque eu sou devoto de Nossa Senhora. E graças a Deus botou uma esposa muito boa na minha vida. Em 2000, eu já morava só, com 18 anos. E em 2005 eu casei.
Em 2009, eu tive um irmão assassinado. E meu irmão tinha 18 anos, só que ele não podia ser enterrado porque não tinha documento. Eu botei Nossa Senhora e falava, quem é esse cara? Ele é doido. Na polícia, no ML, tudinho, ele é doido. E eu, Nossa Senhora, deixa eu enterrar meu irmão. E o pessoal, não vai. Apareceu um rapaz, falou, você tem que ir no ministério. Eu fui pro ministério, não sei por que que eu fui lá. Aí tinha passado uma situação, aí apareceu alguém do governo e autorizou. Eu voltei pro ML. Quando chegou no ML, o cara falou, não, não vai enterrar. E o cara do governo apareceu lá. Se era deputado, federal, não sei. Eu sei que o cara foi lá e assinou. Isso em 2009. Foi sair o exame de DNA que eu poderia enterrar meu irmão em 2014, Marcos. E às vezes, o que acontece na nossa vida é provação. É. O que você passou com a sua filha, o que você passa com seu filho, o que eu passei, a cidade de Valparaíso, ela é acolhedora. Uhum. A cidade de Valparaíso estendeu para 80% de condomínios. E a maioria dos nossos moradores hoje vive essa realidade. Às vezes tem que fechar por saúde e tem que ir embora. Ou vim de outra cidade para cá e construir um sonho. E eu vim pro Valparaíso construir o sonho. Realizei o sonho, fiquei feliz de comprar um apartamento. Eu, com 12 anos de casado, eu fui ter minha primeira filha, Laura, aqui no Valparaíso. E aí, vamos pegar essa parte antes da gente chorar, né? O podcast é para falar de condomínio antes da gente chorar. E aí, você falou mais 3 pontos. E aí, a gente vai debater também sobre esses 3 pontos. Você falou que é de Minas, Isso. certo? Minas tem uma pequena cidade, acho que talvez seja a menor cidade do nosso país, do Brasil. Serra da Mata. Serra da Mata tem 830 habitantes. E para ser eleito lá, vereador, precisa apenas de 60 votos. E para prefeito, precisa de 300. Qual sua expectativa em realizar um sonho? Porque quando a gente quer algo, é porque você passou por algo. Então, se sua filha teve um problema e você veio para cá, eu acho que a gente pode lutar pela saúde. Qual é o seu sonho em realizar para que o nosso município e outras famílias tenham um tratamento digno e um atendimento na saúde aqui no Valparaíso? Johnny, essa é uma bandeira que eu carrego comigo de forma pessoal. A cidade, ela me deu oportunidade, três grandes oportunidades, as três principais oportunidades da minha vida. Primeiro, de vir para cá muito novo e conseguir me formar, conseguir criar a minha vida aqui, construir a minha vida aqui. Segundo, de ter conhecido a minha esposa, que a cidade me deu essa oportunidade. E terceiro, de depois de tudo que eu passei, de ter iniciado a construção, e tá aí você que sabe bem o que é isso. A gente casa, a gente vai em busca do sonho de construir a casa, de montar a nossa casa. E a cidade me deu a oportunidade de, mesmo depois de ter que desfazer de tudo, reconstruir tudo de novo. E eu lembro que um determinado dia eu fui para Caldas Novas e eu já tinha o sonho. E Deus, ele planta a semente no coração das pessoas com um objetivo. Ele sempre vai ter um objetivo. Ele não planta uma semente sem ter um objetivo. E eu fui para Caldas Novas, eu lembro direitinho, estava com a minha família, eu encontrei Paulo Baiano, ex-administrador do bairro Céu Azul, ex-vereador, foi candidato a vice-prefeito. Eu falei para ele falou assim, o que você quer? Em 2016, antes, a Luciana estava grávida da Rafaela. E aí ele falou, o que você quer? Eu falei, não, eu gostaria de ser o candidato a prefeito, de ter oportunidade de ir para a disputa, era o que eu sonhava. Ser eleito é consequência da disputa, das propostas que a gente tem. E aí ele falou assim para mim, não é a sua vez ainda. Você tem que esperar, vai chegar o seu momento, mas não é agora. E eu não imaginava nunca, eu estava vereador naquela época, que eu ia passar por tanta coisa, por tanta aprovação, por aprovação social, pessoal, psicológica, financeira, para poder chegar hoje com a possibilidade de estar aí prestes a ser anunciado como um candidato, depois da convenção, hoje como pré-candidato a prefeito, com uma pré-candidatura muito sólida e numa perspectiva muito boa de ir para a disputa, que era o que eu queria em 2016. Porque na disputa, como eu disse, você apresenta as suas propostas, o que você imagina para a cidade. E dentro disso, as bandeiras que eu defendia em 2016,
elas foram se tornando muito mais maduras, muito mais palpáveis, muito mais voltadas para a comunidade. Eu fico olhando e na época eu sempre tive a mania de escrever, de rabiscar, rascunhar. Eu vou ter a oportunidade de um dia a gente fazer um novo podcast para poder trazer para a gente mostrar para as pessoas que acompanham aí o Chamo Síndico o que eu imaginava para a cidade e como isso amadureceu para hoje. E depois de tudo que eu vivi, eu sei da importância de você ter um sistema de saúde que tenha fluidez, que tenha, como a gente tem hoje em Valparaíso, unidades com portas abertas para poder receber os casos de urgência e emergência, mas também, por outro lado, que a gente tenha uma atenção secundária, a gente tenha uma atenção especializada que consiga também suprir a demanda que a gente tem na cidade. Então, todas as vezes que a gente precisava, por exemplo, como a Rafaela precisou, de um cardiologista, e aí mais grave ainda porque era um cardiologista pediátrico, a gente tinha que ir até o Distrito Federal. Então, é importante que a gente consiga, como tem hoje, atendimento de cardiologista na cidade. Então, o que eu quero fazer é avançar com esse sistema. Hoje, a gente tem um centro de especialidades médicas que funciona do lado do Céu das Artes, aqui no Valparaíso 1. E a ideia é que a gente consiga ampliar isso e ter uma unidade voltada para acolher não só as crianças com deficiência, mas também acolher os pais. Até porque eu presenciei demais isso. O que acontece? Um filho, você tem 3 filhas, né? São duas. 2 filhas. O filho ele já demanda, um filho típico, um filho ele já demanda demais. Um filho atípico, ele demanda 10 vezes mais. E só quem é pai de um filho atípico que entende o que é essa demanda. No nosso grupo, Marcos Vinícius, na JVC, que é a Uhum. nossa empresa de síndico, a gente tem alguns síndicos que é associado ao nosso e atende nossos condomínios, e um deles é o Raoni. O Raoni teve um episódio agora e ganhou filho prematuro. Graças a Deus, o filho dele está tomando um leite especial, mas precisa fazer esse tratamento e não tem médicos hoje especialistas na nossa cidade para que ele possa, e ele tem que sair, acho que é 4h30. Hoje ele saiu 4h30 e amanhã tem que ir de novo para ser atendido lá no Agarram. Uhum. E muitas mães dos nossos condomínios precisam ir. E ele estava rezando na hora que eu cheguei. Ele falou: Eu estou agradecendo, Johnny, a Deus pela oportunidade que eu tenho de trabalhar e por ter um carro. Mas quantas famílias não têm um carro com a passagem cara Muitos, né? para levar o seu filho no hospital? E aí, se a gente, com essa visão que você falou agora, expandisse os pediatras, expandisse os atendimentos, e às vezes falta orientação nossas, de Claro. moradores. Isso Porque eu venho morar do Valparaíso, é importante. e como Valparaíso é uma mãe, ela acolhe gente de Minas, da Bahia, do Ceará, do Nordeste, do Distrito Federal, porque lá o custo de vida é muito caro, para os nossos condomínios. E a pessoa não conhece a nossa cidade, não sabe que tem. E como você tem mais experiência, e muita gente que mora no bairro Céu Azul não sabe que tem um posto no Valparaíso 1. É. Quem mora no Ipiranga não sabe que na Chácara Santa Rita tem outro posto. Ou que no bairro Anguera tenha outro posto de saúde, de frente num condomínio nosso, Lugano, do lado no condomínio Esplendor e até do Zurique, tem um posto de saúde perto, né? Tem uma escola próximo. E muita gente não sabe. Então, eu acho que se tivesse uma maneira de comunicar esses moradores dos condomínios, sejam bem-vindos à nossa cidade, amada cidade, mas que os nossos postos de saúde são essas regiões. Será possível dar essa transparência, esse comunicado para os moradores sobre a nossa saúde? A ideia é não apenas que a gente consiga divulgar tudo que a cidade tem de melhor, inclusive dentro da saúde, mas também, como eu disse, a gente criar um centro especializado para que a gente possa atender essas famílias. Não é só atender a criança com deficiência ou a criança atípica. Principalmente, e a gente tem visto aí a necessidade de se criar um centro para poder receber as crianças dentro do espectro autista, né? Do espectro autista. Então, assim, a gente tem também que acolher os pais, acolher a família, receber esses pais para que a gente possa dar um direcionamento para eles. E aí, a ideia é a gente ter uma unidade voltada para isso. A gente sabe do custo altíssimo que isso vai ser, e a cidade, inclusive, evoluiu demais. Então,
A ideia é que o CAPSI, que já está licitado, foi uma determinação do prefeito Pablo, vai ser construído no Cruzeiro do Sul, deve ter ordem de início agora para junho. E a entrega do CIE, que é uma unidade voltada para estimulação precoce aqui na etapa A, faça com que Valparaíso se torne uma grande referência no acolhimento das crianças com deficiência. Então, eu tenho certeza que esses equipamentos que já estão planejados para agora e o que a gente pretende implementar durante uma possível gestão, se for da vontade de Deus, da comunidade, do grupo do nosso prefeito Pábio, Valparaíso vai se tornar uma grande referência. E, como a gente vinha falando, é fazer com que a gente tenha também, Johnny, a divulgação de tudo que Valparaíso tem. Valparaíso se tornou uma grande referência em saúde. Imagine só, nós temos 3 unidades portas abertas 24 horas. A gente teve aí a UPA, que estava passando por uma reforma, vai ser entregue agora em junho. Uma Qual delas? unidade, a UPA no Marajó. No Marajó. Então, nós vamos entregar uma UPA completamente reformada, Você entregando morador do Zé dignidade. Mi Castro, você morador aí do Royal, você Isso. morador desse bairro Marajó, se lembre. E eu vou falar, Marcos, no início. No nosso bairro, Parque Esplanada 2, eu falo da UPA antes da reforma, porque eu dei ela como referência. Morador dos nossos condomínios foi picado com escorpião. Aqui tem uma grande manifestação de escorpião em alguns condomínios. Uhum. E não tinha em Santa Maria o morador desesperado, leva, leva, leva. E na época, é, a gente acha que só os condomínios, só os hospitais do DF tem. Não tinha Santa Maria, não tinha no Gama. E aí me ligaram, Johnny, tem uma UPA no Marajó. Eu levei. Era a única UPA no entorno que tinha o O remédio remédio. para a picada do escorpião, que é a do Marajó. Então eu fico feliz de transmitir essa para o É, morador dos bairros e que necessita desse claro. atendimento, né? E dar os parabéns ao nosso prefeito, né? Mossoró que é a UPA realmente eu tenho como testemunha, porque eu nunca Uhum. vi um morador levou uma picada de escorpião, ele vai assim, ó, dentro do carro, se Diz que é tremendo e uma dor parece sem igual, né? hipelético, sabe? E se Uhum. tremendo e ele falando que tava sentindo frio. Então um abraço, né, Mikael? Espero que você esteja assistindo a gente, deixe seu testemunho aqui. E outro assunto, importante também que você falou. Você tem 3 filhos, Uhum. eu tenho 2 filhas, e a gente, por amar essa cidade, a gente decidiu que as nossas filhas, como vocês, moradores, têm aqui. Rapaz, no meu condomínio, de uma hora para outra, nasceu tanta criança, mas tanta criança. Quando a gente nasce as crianças e a gente não tem uma condição financeira, é necessário creche, É. é necessário escola. Então a minha filha estuda, né, próximo de casa. E aí você falou que veio de uma cidade próxima entre Bahia e Minas. É. Tem uma cidade, Marcos, Livino. Depois dá uma pesquisadinha. É uma cidade na Bahia que, por incrível que pareça, as escolas particulares fecharam. Hoje não existe escola particular na cidade. O ensino, ele é tão potente, ele é tão dinâmico que todo mundo só quer a escola pública. E aparentemente você falou que foi para a faculdade aos 15 anos, se Uhum. formou aos 20, um É. dos advogados mais novo, né, Uhum. daqui. E aí, qual seria a minha vontade e a vontade dos nossos moradores? Ver nossas filhas em escolas decentes, com educação de qualidade. Qual seria? Existe algum curso, algum projeto em prática para atender? Porque a gente é uma cidade que teoricamente seria dormitória, que Uhum. recebe, igual semana passada, um condomínio de 400 unidades, outro de 30, outro de 60, recebe famílias de todos os lugares. Existe algo em curso, existe no plano diretor da cidade, algo em curso que possa dar escola e educação como a que você teve, ou que a gente sonha que nossos filhos tenham. Aqui no Valparaíso? A gente viu uma evolução fenomenal na educação da cidade. O Paraíso progrediu e muito. Para você ter ideia, nós, professora Rudilene, ex-secretária de Educação, junto com o prefeito Pablo e toda a equipe de governo, quando assumiu a prefeitura em 2017, a nota do IDEB era 4,3. Nós vamos entregar
o município, ao final desse ano agora, na gestão do prefeito Pábio, com a nota 6. É um salto, um avanço que ele não tem em nenhuma cidade da região. Então, nós conseguimos não só, Valparaíso tem 61 unidades escolares, e nós não conseguimos, nós não conseguimos só entregar obras que estavam paradas há 12, 15 anos, como as creches Valparaíso 2, Ipiranga, Esplanada 5, Pacaembuzinho, Cidade de Jardins, que se tornaram referência na região, como também Etapa B, que é a Sérgio Groff, como também reformar muitas unidades. Então, a gente ampliou o número de alunos dentro de sala de aula. Nós temos hoje, e isso é um dado que é referência, não só dentro do estado de Goiás, mas em todo o Centro-Oeste, são 27 mil alunos em sala de aula. Isso Então a gente faz tem, com que hoje tem 27 mil alunos distribuídos é nas mais salas do de aula, né? que muitas cidades têm de habitantes, Uhum. para você ter uma ideia. Das 61 escolas, 50 tiveram algum tipo de intervenção do município. Ou foram entregues novas escolas construídas do zero, ou receberam algum tipo de reparo, telhado, pintura, ou ampliação de salas de aula. Então, a gente conseguiu aumentar muito o número de alunos recebidos. A gente, inclusive, fez aquisição de prédios para transformar em escola. Criamos o CIL, que é o Centro Integrado de Línguas na cidade, fazendo com que fosse uma referência. Isso foi fomentado, não foi o prefeito Pablo que criou, mas foi fomentado na gestão do prefeito Pablo. E agora está criando o segundo Centro Integrado de Línguas no bairro Céu Azul. Então, a educação de Valparaíso ela foi revolucionada. A gente teve uma melhora muito grande, a gente cuidou dos próprios públicos, a gente melhorou as sedes, as escolas, e também, agora o prefeito Pábio, já com em licitação, um concurso público que vai fazer com que a gente tenha mais servidores dentro da casa, fazendo com que a gente tenha um novo quadro de professores para que isso agregue valor e esses professores possam aí, com a experiência dos professores que já estão na cidade, professores, alguns deles, que inclusive eram da época que Valparaíso emancipou, saíram de Lusiânia para cá, para fazer com que a gente tenha uma educação cada vez melhor. Eu tenho aqui 9 anos de gestão condominial, Hum. que eu sou síndico, administro e trago a realização de um sonho, que é manter um lar bem administrado e bem gerido para os moradores que estão nos assistindo. E então, os moradores, eu nunca recebi, Marcos, em minha vida, em uns 9 anos que está aqui, vou completar 10 anos como síndico, tanta mensagem, tanto WhatsApp. Johnny, me ajuda, não tem escola. Johnny, minha filha não tem para onde ir, eu vou perder meu emprego, não tem escola. Então, para eles, você acha que os próximos dias, os próximos anos, não vai faltar mais escola para os nossos meninos do Valparaíso? Com esse concurso público, a gente vai conseguir aumentar o efetivo e a ideia é que a gente consiga construir novas escolas para atender a demanda de crescimento populacional da cidade. Depois da pandemia, e aí com a renda da família brasileira caindo, a gente viu uma migração muito grande de alunos de escola particular para a rede pública de ensino. Isso fez com que a gente tivesse um crescimento muito grande nesses últimos anos, da demanda de vaga em escolas públicas. O bom é ver que, ainda que a gente tenha uma demanda muito grande e a gente precise melhorar ainda mais o acesso, a gente viu um crescimento nos últimos anos que foi assustador, foi muito bom, muito positivo, inclusive, como eu disse, sendo reconhecido em todo o Centro-Oeste. Inclusive, nós recebemos agora, através do trabalho da secretária, da ex-secretária Rudilene, da atual secretária Natácia e do prefeito Pablo, em Anápolis, acredito que na quinta-feira, se eu não me engano, um prêmio, o prêmio Leia. O Paraíso foi premiado porque tem uma educação muito avançada. E essa nota no IDEB, ela representa de fato o que a educação de Valparaíso se tornou. Então, além de ter novos prédios com novas escolas, com estrutura adequada que os alunos merecem,
nós também temos um bom quadro de servidores, um quadro dedicado de pessoas que tentam fazer a diferença e transformar a educação de Valparaíso. Muito bom. Então a gente chama o síndico, né? E é uma das dificuldades mais nossas das escolas para atender os nossos moradores. Vamos ficar esperançosos e ficamos felizes em saber e compartilhar com os nossos moradores que saiu de 4.7 para 6, ainda 4.3. 4.3 para 6 é um nível de 1.7 na educação, que é muito importante. Marcos, na terça-feira, agora, eu postei no meu Instagram, no Stories, pedindo para as pessoas me mandar perguntas, debater, fazer perguntas aqui. E aí a gente imprimiu algumas perguntas que tá lá e eu vou deixar aqui antes de entrar. Então você não sai daí. A gente tem 2 assuntos polêmicos, que é iluminação pública dentro dos condomínios e o esgoto, a fossa vazando. Então, antes desses 2 temas, vamos para aqui. Você, morador, que perguntou, vamos fazer umas 2, 3 perguntas aqui que o pessoal mandou. Posso? Pode, escolhe aí. Ó. Bora ver se você tá aqui, hein? Tá rindo? Rapaz, Eu tô do quase céu. chorando. E aí, agora, ó, sabe aquela, quem assistiu Suits, Sei, sabe? sei. Posso tratar o candidato, pré-candidato, como hostil? Tá aí. As perguntas agora vai ser brava. Essa pergunta é maravilhosa. Qual é a Eu queria pergunta que aí? todo podcast, entrevista, rádio, televisão pudesse ter a oportunidade de responder essa pergunta aqui, ó. Ó. O que planeja executar para acabar com os problemas das águas da chuva em Valparaíso? Esther Matos. Rapaz, você Seguidor leu, no Instagram. rapaz, ele leu um negócio, ele pegou a Não, folha, é não, porque- deixa aqui, eu ó. tentar isso aqui. Não. Deixa eu tentar Isso isso aqui é um. cara É porque inteligente, eu o cara gravei inteligente. a pergunta e já aqui, ó. Já li aqui sem nem olhar. O cara inteligente. O cara pegou aqui o negócio, leu de trás pra frente, Sté. Rapaz do céu. Um dos nossos seguidores no Instagram mandou essa mensagem através do Instagram. Sério mesmo, eu não sabia, né? Mas o cara, por isso que o cara foi pra faculdade aos 15 e formou 20, né? Então, responda a pergunta. O que planeja executar para acabar com os problemas das águas fluviais da chuva em Valparaíso? Marcos, quase levaram o meu carro na frente do polo de modas. Ali é O terrível. carro dançou, opa, fiquei sem. Qual é seu planejamento? Eu gosto muito de poder ter a oportunidade de responder essa pergunta e quero agradecer a Esther por ter encaminhado essa pergunta e ter dado a oportunidade de esclarecer para a comunidade, primeiro, o trabalho que a gente tem feito e segundo, o que a gente tem planejado para a cidade, principalmente nesse tema. Valparaíso é uma cidade, como todos sabem, que cresceu de forma muito rápida por conta do boom déficit. imobiliário. O déficit habitacional que a gente sempre teve na região, no Distrito Federal e na região nossa aqui do entorno sul de Tá Brasília. contando quase 190 mil habitantes. 198 mil habitantes, né? A cidade hoje no censo. Saímos de 60 mil eleitores para 90 e poucos mil eleitores agora. A gente teve um crescimento também muito grande no número de eleitores. E isso é um ponto positivo, apesar de que a gente tinha que crescer mais, pelo que a gente vê em outras de cidades. fora vem conforme a quantidade. Eu digo mais por conta da questão do número de habitantes para o número de eleitores. A gente tinha que ter mais eleitores na cidade. Então, a gente ainda tem muitas pessoas que acabam votando no Distrito Federal, em outras cidades da região. A gente vê pessoas que ainda votam na cidade natal. E existe uma importância. Então, você que está em casa, a gente sabe que não tem como mais transferir o título agora, mas é uma importância muito grande que você transfira o título de eleitor para Valparaíso, que você participe dos debates, participe dessa organização de cidade, porque só assim que a cidade vai conseguir crescer cada vez mais. A Esté tá ali, hein? Aí não Esté. esquece da Esté, não. Nós temos na cidade, por conta desse crescimento acelerado, uma baixa cobertura de drenagem, de captação de águas da chuva. O que é isso? As bocas de lobo, que recebem essa água da chuva. Essa água é captada na boca de lobo, vai para uma drenagem geralmente fica no meio da pista e essa água é levada para algum córrego, para algum dissipador que vai levar essa água que é captada na rua para o local correto. O que acontece? A cidade, quando o prefeito Pablo assumiu a prefeitura de Valparaíso,
ela tinha 18% de cobertura de galerias de águas pluviais e nós vamos conseguir, até o final do ano, quase que dobrar essa capacidade. Nós vamos entregar a cidade com um pouco mais de 30% de cobertura de águas pluviais. Nós temos na cidade graves problemas de enchentes, principalmente no bairro Anhanguera, na marginal da BR-040, passando ali pelo Cruzeiro do Sul e São Bernardo, alguns trechos dentro do Esplanada 1. Aqui no Valparaíso 1 a gente tem visto que tem aumentado muito a água que está sendo lançada dentro do Valparaíso 1, etapa A, na etapa E, na etapa D, principalmente ali no cruzamento da linha férrea, entre o Esplanada 3 e a etapa D, o que na última chuva causou um dano muito grande para os moradores, porque levou o asfalto, foi uma situação caótica. A gente tem também situações que acontecem no Santa Rita e Jockey Club. Essas as principais, E as que muitos de acabam. nossos moradores que têm parente no sul e sabem o que está acontecendo lá pela o nível do rio subir e trazer uma destruição muito grande e um transtorno para as famílias. Hoje tem condomínios nossos que estão recebendo família do sul. E a gente vê essa destruição que a água passa. E o planejamento para executar. Você acha que é viável acabar um Então, dia com isso? nós estamos resolvendo as enchentes dentro do bairro Anhanguera. O bairro Anhanguera, com essa intervenção que nós estamos fazendo lá agora, no valor de 60 milhões, vai resolver os principais problemas da drenagem dentro do bairro Anhanguera. Então, o morador ele não vai ficar ilhado mais. O morador que mora ali entre a rua Botocudos e a rua Tupinambás, Botocudos, Guajajaras, ele fica ilhado, porque ele não tem para onde sair. Porque a rua que é a saída do condomínio para chegar à BR ou para ir para outros bairros da cidade, no caso da Tupinambás, ela está alagada, sempre aparece na televisão, nas redes sociais, porque é um fluxo de água muito grande. E também, se ele vai para o outro lado, ele vai enfrentar ali a rua Guajajaras e a rua Botocudos, também completamente alagado. E Então, ele aí, acaba Marcos, tendo que ficar em casa. o morador acabou a energia, tava chovendo e lá tava lotado, lotado, lotado. E os moradores me ligando, síndico, como é que abre o portão? Eu falei, não dá. Ele falou, vem atender o condomínio. Eu falei, só se for de barco. Parece brincadeira, mas é Mas verdade. é um problema sério que a gente até o mês, final de julho, a gente vai estar com isso resolvido. O morador vai poder sair de casa tranquilo, num Tá vendo? asfalto Tem bom, notícia com boa chegando drenagem. aí. Tem, Vocês claro. aguardem, vocês aguardem. No bairro Araruama, nós fizemos uma intervenção muito grande de rede de drenagem, de asfalto. Bairro Ipiranga, rede de drenagem de asfalto. Bairro Ipanema, também fizemos rede de drenagem. Executamos uma drenagem grande também dentro do bairro Pacaembu. O bairro Pacaembu é outro. Hoje, para quem sai do final do Valparaíso 2 até a ponte que divide o bairro Pacaembu do bairro Lunabel, que já é Novo Gama, a gente fez um trecho muito grande de drenagem também. A rua Araguaia, Minas Gerais, entrando para a rua Flamboyant, também executamos drenagem. O bairro Ipiranga, Ipiranga B, foi completamente asfaltado, todo com rede de drenagem. Então, são importantes intervenções. Marcos, você pegando o gancho antes de você completar, para os moradores lá do bairro Ipiranga entender. Nem tudo é a prefeitura que faz, ou tudo é a prefeitura que faz. É um primeiro questionamento, porque houve uma captação de água e no meio da rua afundou uma rua. E os moradores ficam, síndico resolve isso, o síndico resolve isso. Então tem coisas que são construtoras que loteiam e vendem diversos condomínios que têm a obrigação de cumprir determinadas questões. Então, para os moradores entender, nem tudo é responsabilidade da prefeitura. Ou eu estou errado? Essas intervenções que eu citei agora, desse aumento da cobertura de drenagem, foram intervenções feitas pela prefeitura. Mas a gente sabe que em alguns pontos, por conta principalmente dessa alteração do plano diretor, a gente tem exigido das construtoras a contrapartida. Então, acho que eu posso estar enganado, mas eu não lembro. Eu acho que você me falou que o local que você tem mais condomínios é no Ipiranga A, não é? Isso. Então, lá no Ipiranga, por exemplo, toda a rede de drenagem das ruas que descem para o condomínio, que saem ali da Flamboyant, descendo em direção aos condomínios, elas foram executadas pela construtora. Então, essa foi uma exigência do município para que se construísse ali naquele local. Os condomínios Lembre fizeram. bem, gente, exigências de construtoras.
Pega esse gancho, Isso, Marcos, porque a gente vem para um tema ainda que a gente vai passar. Então, precisa hoje ter uma fiscalização maior, já que houve isso, a mudança no plano diretor da cidade, a prefeitura então vem batendo firme para que tenha uma contrapartida das construtoras, isso. dar um local melhor para se viver. Claro. Então, assim, para não ser igual foi o Barranguera, Uhum. que se autorizou construir os condomínios sem exigir infraestrutura do lado externo. Então, principalmente ali no Ipiranga A, a gente tem muito problema com a execução das redes de drenagem. Aquela região de condomínios, ela está muito próxima a um córrego e tem muita mina. Então, são drenos que acabam cedendo à rede, fazendo com que abram os buracos no asfalto. Lembra, viu, gente? Ele acabou de falar que tem mina. Aquela fossa que você limpa ela, 2 dias depois ela tá vazando, é Isso é porque um ali problema também grave. existe mina pela falta de gestão anteriores. Nem tudo é Isso. culpa agora, é gestão anteriores. Então, se a gente está num plano onde o plano diretor não foi botado em prática, onde não houve uma fiscalização e onde não houve um acompanhamento, pode se dar ruim, certo? Claro, e isso aqui na cidade, a gente inclusive tem analisado os estudos de solo que a gente tem feito em Valparaíso e tem percebido que existe uma dificuldade muito grande em alguns pontos da utilização de fossa. Tanto que a ideia do prefeito agora é justamente fazer com que essa cobrança para Saneago e o morador tem que, é importante que ele tenha isso muito claro na mente. Então, do mesmo jeito que a gente tem em Valparaíso hoje com energia elétrica. A energia elétrica que chega na sua casa, a responsabilidade é da Equatorial. A Equatorial hoje é uma empresa privada, oriunda da venda da Celg, não é Sim, isso? segura, Que segura esse tema, segura esse tema. Espero que a Stephanie esteja respondida. Vamos pegar outro tema. eu queria só dar mais um Dá uma adendo aí. pincelada aí, dá uma pincelada aí pra Steph. A gente então está resolvendo aí a parte do Anhanguera, que é o que leva Valparaíso para os noticiários toda época de chuva. E também nós já estamos com o projeto pronto da drenagem de todo o trecho da marginal da BR-040. Ali Ó, é um trecho que recebe muita água do Distrito Federal. Historicamente, o Distrito Federal, pela condição geográfica, ele está num plano altimétrico mais alto que Valparaíso. A tendência é que a água que sai do Distrito Federal acabe chegando em Valparaíso. Isso faz com que a gente receba muita água do Distrito Federal e as construções que a gente tem visto, a impermeabilização daquela área ali próxima da DF-290, tem feito com que essa água chegue cada vez mais força, mais volume, mais velocidade. Então, agravou muito a situação da marginal da BR-040. A própria BR-040 reconhece que toda a água que cai na BR acaba descendo para o trecho de Valparaíso. O que acontece? Eu quero deixar esse exemplo aqui porque é um dos principais pontos que a gente tem na cidade. e a água vem toda de lá e tá empoçando muita água aqui na frente do Brasil Center Shopping, né? Também Isso, agora. ali está descendo, atravessa a BR e está cada vez mais Tá, aumentando esse para um volume. trânsito gigante Quando a ali. gente projeta uma galeria de águas pluviais, a gente faz um estudo da bacia. Uhum, Então imagine só que a cidade é toda essa mesa. uhum. Só que eu quero drenar só a água que cai nessa região. Então eu faço o estudo dessa bacia. Então, como é que está chegando a água da cidade aqui dentro? De acordo com que eu faço esse estudo do tanto de água que está caindo aqui, é imaginar que aqui tem uma bacia e que aqui eu vou colocar um cano, um sumidouro, para poder toda a água que cai, que chega aqui, em vez dela Transborda. extravasar para fora da bacia, ela saia por esse cano sem deixar com que essa água passe pela borda, certo? Então eu faço o estudo dessa bacia. Quando eu faço o estudo da bacia de Valparaíso para poder drenar a água que está ali entre os bairros São Bernardo, Cruzeiro do Sul, Morada Nobre, Jardim Oriente, chegando até o Valparaíso 2, cruzando pelo Costa, toda essa bacia, eu tenho um diâmetro de manilha que eu vou ter que colocar para poder drenar essa água. Qual é o problema que a gente tem nessa região? Toda a água que desce ali, ela não vem só de Valparaíso. Então não adianta eu fazer o estudo só da bacia de Valparaíso. Por quê? Aqui eu tenho uma bacia, e é imaginar que uma bacia, que é a bacia do Distrito Federal que está aqui, ela está jogando a água dela dentro da minha bacia. Imagine só que eu projeto a calha da minha casa para receber a água do telhado. Uhum. Então toda a água que cai no meu telhado, ele vai para a minha calha. Então eu vou dimensionar a minha calha para receber a Para água do aquele telhado. telhado. Agora imagine que o meu vizinho, em vez de fazer a calha, ele joga o telhado dele
para poder fazer com que a água do telhado dele caia dentro da minha Ninguém calha. passa por isso aí nos condomínios. Ninguém. De vez em quando Quase tem. ninguém, imagine De só. vez em quando tem. Então imagine só que é isso, a minha calha não suporta, ela acaba extravasando. Então, na marginal da BR-040, nós temos já um trecho de manilha. Essas manilhas que estão assentadas ali dessa rede de captação de águas pluviais, que são duas manilhas de 1.500, ela capta uma parte dessa água que desce. Então, uma dessas manilhas, ela dobra por baixo da BR-040 em frente ao Hotel Locatelli, fazendo com que essa água dissipe na erosão atrás do Brasil Center Shopping. O resto da manilha, ela atravessa toda a cidade, chegando até em frente ao Costa, onde ela também corta a BR, sendo lançada ali próxima à linha férrea, fazendo com que gere também o alagamento da etapa D. A ideia é fazer com que a gente consiga fazer com que o Distrito Federal tire essa água, e o prefeito Pablo tem dialogado com o governador Ibanez, inclusive na expectativa de, nos próximos meses, aí, retomar a obra para poder retirar essa água, fazer um lançamento nas bacias ali próximo do Esplanada 1. Inclusive, algumas semanas atrás, você me pediu para limpar uma área, eu estava até te explicando que a área lá é do Distrito Federal, aí não tem uma piscina lá? Sim. Ali é onde vai receber parte dessa água que está vindo para a cidade. Isso vai retirar um volume grande de água, fazendo com que a gente consiga fazer uma intervenção de drenagem que resolva o problema. Então, nós vamos descer com manilhas que se chamam aduelas, de 3 metros por 3 metros, 9 metros quadrados, saindo lá da Freedom, aquela concessionária da Honda que vende motos, descendo até o Atacadão Costa, dobrando à direita para dissipar no córrego fundo. Então, isso vai resolver de vez tanto o problema dos alagamentos que geram ali na marginal da BR-040, como também vai acabar com a água que faz com que gere a erosão, tanto atrás do Brasil Center Shopping, quanto também ali próximo ao Costa. Então, a gente tem dois problemas aí, tanto a erosão quanto o escoamento de água, resolvido nos próximos tempos. Isso. E vamos sortear outro morador aí, que tem gente ansioso. A Steph ficou feliz. Essa aqui tá grande, ó. Essa aqui eu gosto das perguntas grandes. Arrocha aí, vamos ver se... Lourdes Marinho, condomínio reserva. Todos os dias sofro com a realidade da mobilidade no bairro. Tenho que subir a pé para a BR para pegar o ônibus, pois no bairro não passa regularmente. Não tem parada na rua. Como o senhor acha que pode se resolver isso? Rua do Objetivo. Marcos, eu ainda vou completar mais. Antigamente não tinha nenhum ônibus. Hoje, graças a Deus, entre 4 horas ali, 6 horas, de tempos em tempos passa o ônibus ali. Só que, tanto na época da chuva, quanto na época do sol, durante o dia, para as crianças que ficam lá, pegando sol, não existe uma parada sequer de ônibus. E as pessoas sofrem porque tem que esperar o ônibus em pé, né? Mas não só em pé, a chuva e o sol rachando. As crianças ficam ali na frente, ali, meio-dia, 1 hora, esperando o ônibus escolar, e o sol muito quente. E de madrugada, que é 4, 5 horas da manhã, os moradores ficam em pé e não tem nenhuma parada de ônibus. Há algum planejamento, algo que a prefeitura, que você tem esse conhecimento, que hoje, infelizmente, você não é mais o secretário de obras, que trouxe grandes obras para o Valparaíso, mas é o nosso pré-candidato a prefeito. Claro. E tem algum conhecimento que você possa passar para os nossos moradores para estar trazendo, além de um transporte digno, que é mais ônibus, mais mobilidade urbana, uma área adequada para uma parada de ônibus. A gente viu com esse crescimento da cidade essa deficiência em abrigos. Nós fizemos uma licitação para que a gente pudesse padronizar os abrigos da BR, nós conseguimos realizar isso. Você pode ver que os abrigos da BR hoje, eles seguem um mesmo padrão. E agora nós estamos fazendo uma licitação maior, adquirimos 40 abrigos e estamos fazendo uma licitação maior para que a gente consiga fazer a instalação dos abrigos nas ruas internas. Então, a expectativa positiva aí de concluir essa licitação para iniciar, ainda agora no mandato do Pábio, do prefeito Pábio, a instalação desses novos abrigos dentro da cidade.
Então, esses abrigos são abrigos acolhedores, com área para poder receber os deficientes físicos, principalmente os cadeirantes. E a grande notícia, essa é uma boa notícia, porque o morador acaba ficando no relento, tanto no período de chuva quanto no sol. À noite também não tem uma área para sentar. E você vê aquela fila de moradores do lado de uma placa aguardando o transporte público. Mas essa nem é a notícia boa que eu venho trazer aqui para os moradores que acompanham aí o nosso podcast. Nós temos hoje o prefeito, presidente da AMAB, que é a Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília, e ele tem liderado, junto ao governador Caiado e ao governador Ibanez, a melhoria, a mudança no transporte público da região. O prefeito Pablo ele tem sido o grande precursor para que a gente possa ter uma revolução no transporte da região, fazendo com que a gente consiga ter novos ônibus, novas linhas para poder abrigar determinados locais da cidade, e fazendo com que a gente tenha um novo transporte, não só da cidade de Valparaíso, como de todas as cidades da região para o Distrito Federal. E tão importante quanto isso, nós recebemos agora, ainda esse mês, isso foi noticiado amplamente, principalmente nas redes sociais do prefeito, 20 milhões para que a gente possa licitar os novos veículos, os novos ônibus do transporte público municipal. Então a gente deve ter aí, em breve, um novo transporte, com ônibus que realmente consiga atender o anseio da nossa comunidade, ônibus grandes que vão conseguir rodar os principais bairros da cidade, atender áreas condominiais que hoje, por exemplo, não recebem. A gente pega aí aquele trecho da GO 577, da antiga Rua Recife, onde os moradores têm que se deslocar, às vezes, Uma por ponta para outra. 4 quilômetros até chegar na BR para poder pegar um ônibus. Então, esse transporte, esse novo transporte municipal, vai fazer com que o morador ele possa pegar um ônibus e se dirigir até o local que, às vezes, possa pegar com mais tranquilidade o ônibus para Vai o pro Distrito DF. Federal. Nós vamos ter uma ampla rede de linhas contemplando o morador, inclusive com o bilhete de integração. O morador que for sair, por exemplo, lá do bairro Jockey Club, ele vai conseguir sair de lá e, num período de tempo, ele vai poder voltar utilizando o mesmo bilhete. Notícia boa para você. Então você, que eu e nós passamos a dificuldade da passagem muito cara. O transporte público tá muito caro. E escuta uma palavra dessa, integração. Significa que os avanços que Goiânia tem, que é você pagar uma passagem e rodar a cidade inteira. Você desce ali, pega outro ônibus e desce. Então, significa que pra gente, morador de Valparaíso, essa notícia é fantástica. Acho que foi a melhor, se eu não me engano, tirando a saúde e a educação. É a melhor notícia que eu tô tendo pros nossos moradores hoje, que futuramente Valparaíso, então, Marcos, pode ter integração de ônibus. Eu moro ali na Guajajara. Eu moro no Céu Azul e preciso pegar um outro ônibus. Então, eu posso fazer integração. Eu pego um ônibus do meu bairro, venho até a rodovia e pego outro ônibus pagando a mesma passagem. Isso. Durante um período de tempo. Então, por exemplo, Eu não posso pegar o ônibus hoje e querer pegar outro de graça amanhã. Justamente. Né? Então, assim, mas eu quero até reafirmar esse compromisso do prefeito Pablo de que essa não é só uma promessa, isso vai acontecer. Nós já temos o modal do novo transporte público já construído, inclusive já tivemos audiência pública na Câmara discutindo esse novo modal. Quero aqui, inclusive, parabenizar o César, que esteve à frente da Superintendência de Trânsito, que coordenou todo esse processo. E agora nós vamos ter um novo transporte, fazendo com que a gente consiga, inclusive, trazer um transporte que não só atenda aos bairros, mas com veículos novos. E também, eu sei do problema que a gente enfrenta hoje no transporte, e Johnny, é engraçado que eu tenho rodado muito a cidade durante essa pré-campanha, conversado muito com os moradores, e já sabia dos problemas que a cidade tem com transporte alternativo, mas eu não imaginava nunca que a principal reclamação dos moradores não fosse enchente, buraco, educação, saúde, fosse o transporte. Esse é uma reivindicação muito grande dos moradores. Muito. E, inclusive, eu tenho conversado com o prefeito Pablo e ele tem exigido prioridade para que a gente consiga ter um novo transporte público adequado na cidade. Pessoal, então já vou reafirmar o pedido de vocês. Peça para o nosso prefeito, dê uma atençãozinha,
Se hoje ainda não saiu os 20 milhões, que é uma notícia muito boa, e a gente puder integrar mais vans que rode dentro dos bairros para que leve até o centro da cidade, né? Porque um exemplo, o bairro Ipiranga é de hora em hora, e aí os moradores sentem. Então você não tem 5, 10, 15 reais para você pagar ali para um Uber ou pagar um mototáxi, a necessidade do poder público olhar nessas áreas seria importante. Então, dá essa atençãozinha que os moradores vai agradecer. E vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Vou pegar uma pequena agora. Pergunte. Pegue uma pequena. Sei não, hein? Sei não. Ele não vai ler. Essa não vai ler ao Não, essa eu vou ter que ler olhando. Não vai ler ao contrário. Hoje, um grande problema no nosso condomínio é a falta de incentivos às iniciativas sustentáveis. No município, existe algum plano de ação para isso? Como, por exemplo, a gestão de resíduos? Essa pergunta é da Carla Raquel, do condomínio Filgar. Filgar. Sou síndico de lá, hein? Legal. Valeu, Carla. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito boa, porque nós temos uma situação na cidade, que é uma situação que nós vamos precisar encarar de frente. A cidade é o terceiro menor município do estado de Goiás. Nós temos 60 quilômetros quadrados em torno disso. E temos uma população que é a sétima maior do estado. Então, você tem uma densidade demográfica muito grande. Hoje, se você for pensar em condomínios, nós temos mais pessoas morando em condomínios ou em semicondomínios, eu posso chamar assim, Sim. que são aquelas áreas que uma chácara que teve aquele parcelamento, às vezes até irregular, nós estamos entregando as escrituras agora, que não tem um portão para poder fechar ali a área. Mas, enfim, nós temos mais pessoas morando dentro de condomínio do que fora, porque a cidade teve em sua essência a construção civil e é uma cidade vocacionada para a área de serviço. Então, a construção civil ela gerou emprego, gerou renda e, por outro lado, também gerou esse grande adensamento demográfico, tendo em sua essência essa questão condominial. Então, a cidade tem pouca área. A gente, inclusive, utiliza o aterro de cidade ocidental, porque nós não temos área para montar um aterro. Ainda que se quisesse montar um aterro aqui, você não consegue na legislação encontrar um ponto para poder fazer o descarte do lixo orgânico, do resíduo, por exemplo, de pilhas, resíduo hospitalar. A gente tem resíduo da construção civil, o RCC. A gente tem muita dificuldade com isso. Um pouco sem noção, né? Tem uns moradores sem noção, sabia? Não, que joga seringa na lixeira. Remédios, tudo, que pega a gordura. Que contamina, né? Que pega a gordura e joga ali em alguns pontos. Então tem coisas que realmente a gente não tem. E aí o que acontece com isso? Nós conseguimos fazer com que a gente tivesse uma evolução muito grande na cidade com a retirada de lixo. Então, hoje nós temos uma coleta regular do resíduo orgânico. Nós temos pelo menos 10 caminhões trabalhando diariamente só com retirada de entulho da rua. Então, imagine só. Vou pegar o guincho. Como que eu faço, ou como o morador faz, caso queira fazer uma solicitação na frente do condomínio ou na rua, tem muito lixo. Está trazendo escorpião, barata, ratos para frente daquele condomínio. Como que ele faz hoje para solicitar? São duas situações que eu acho que são importantes. A primeira é que o morador ele pode entrar através do Prefeitura Virtual. O lixo que tiver na área pública faz essa solicitação, ou mesmo na Secretaria de Infraestrutura, através de um requerimento. Nós temos também um WhatsApp que depois nós vamos deixar aí, vou deixar para que você deixe lá no link de descrição do vídeo. O morador pode fazer essa solicitação por lá. E aí a prefeitura ela manda um caminhão, uma máquina e o pessoal para poder fazer a retirada desse lixo, desse entulho. E também eu quero pedir ajuda aqui, a colaboração dos moradores, para que denuncie, caso veja algum morador, algum porcalhão jogando lixo na rua, que, se possível também, ninguém tem que se expor ao risco de ir lá tirar foto, fazer vídeo, mas se possível, fotografar a placa do carro ou a imagem da pessoa que está fazendo aquele porcão lá e a gente justamente. E essa denúncia, Ministério Público, Secretaria de Meio Ambiente, postura para que a gente possa fazer a retirada. E para dar aquela pincelada. O assunto está muito bom, mas uma hora acaba, né? E tá chegando perto da gente se encerrar. E a gente, como chama o síndico, e todos os assuntos que foi debatido hoje aqui no nosso podcast, parabéns,
é relacionado ao que pode ser trazido de melhoras para os nossos condôminos, os nossos moradores. Na JVC, que é a nossa empresa de síndico, eu estava conversando com um síndico muito bacana. O cara é gente boa. Ele é humilde, mas é gente boa. E um dos sonhos dele é que na nossa empresa agora tem um rapaz que saiu pré-candidato a vereador. E ele estava contando para a JVC ali, para os condôminos ali, que por que ele saiu pré-candidato? Porque uma das maiores dificuldades que nossos moradores passam, e a gente está na gestão condominial há 9 anos, entrando para 10 agora, é saber realmente a necessidade que as pessoas passam. É o que você sofreu. Você é pós-graduado em gestão pública, então você estudou e não está entrando ali como leigo. Você sabe o que é uma gestão. E o pré-candidato lá, ele é pré-candidato porque ele sabe a necessidade dos moradores. E aí ainda falta. Em 3 minutos, o que você poderia pincelar para uma gestão e para uma pessoa que quer mudar a realidade dos condomínios em 3 pontos? Uma das coisas que é mais debatida nos nossos condomínios é a questão da energia pública. Porque cada morador tem condomínio de 20 casas e tem condomínio de 700 apartamentos aqui. Só que o condomínio de 20 casas, ele paga 2 portes de energia que é cobrado na iluminação pública. E o de 700 paga 30 portes de energia para a entrada dos blocos, para a caixa d'água, para o portão. Paga uma taxa em média de 14 a 19 reais de iluminação pública. Mas a prefeitura, ela não entra dentro do condomínio para trocar a lâmpada do porte. E aí o síndico tem que pagar de novo. Primeiro ponto. Segundo, como não tem tratamento de esgoto na frente do condomínio, além do morador pagar água, ele também tem que pagar caminhões de fossa para que seja limpo o esgoto na frente do apartamento que fica fedendo uma carniça, não pode passar. E aí o morador sofre muito, porque além de pagar uma taxa condominial para as necessidades básicas, ele necessita pagar a fossa. E o terceiro item, como você falou que tem que ter uma contrapartida das construtoras, se há uma possibilidade de trazer para nós moradores, condôminos, uma contrapartida maior, porque os moradores compram um sonho, mas na hora que vem o sonho, e nossas crianças que ficam, como a minha, como a sua, dentro dos condomínios, não tem um lazer digno. Então tem alguns bairros, como o Céu Azul, que a gente é síndico lá de... Só em uma rua, 764 apartamentos. E outros bairros do Valparaíso 2, ou como o Parque Esplanada 1, o Parque Esplanada 2, ou Ipiranga, há uma possibilidade, já que se a prefeitura não tem áreas públicas, de comprar uma área ou alguma empresa ceder um terreno para construir praças ou parques para que as crianças nossas tenham um lazer. Esses são os 3 pontos em 3 minutos, Marcos. Eu queria pedir aí uma dilação de prazo. Quero meia hora para responder. É básico. Iluminação pública, o morador acha que paga 2 vezes o esgoto vazando na porta e o lazer das crianças. Então, a parte essencial das 3 perguntas é que é importante que o morador entenda que nós temos uma legislação que trata sobre essas situações a nível federal e nós temos também uma legislação do município. Então, a área condominial ela é bem comum dos moradores do condomínio. Então, existe inclusive a taxa condominial para que faça a manutenção dessa área comum, que ela é de propriedade do coletivo, do conjunto, daquele setor habitacional. Então, quando o morador paga lá os R$17 de taxa de iluminação, ele está pagando pela iluminação da rua do lado de fora do condomínio. Então, essa taxa ela vai para pagar a luz da rua e a manutenção do parque de iluminação pública. Então, toda vez que ele anda numa rua que está iluminada, ali tem a contribuição dele através da contribuição de iluminação pública que vem junto da fatura lá, da conta de energia do morador. Nós pegamos a cidade com 5% de lâmpadas em LED, são 17.586 pontos de iluminação na cidade. Hoje nós estamos com 85% LED. A ideia é que até o final do mandato do prefeito Pablo a gente consiga fazer aí 100% da iluminação da cidade em LED, do parque de iluminação. Isso vai fazer com que esse recurso que só pode ser gasto com iluminação, ele não tenha outra função a não ser manter o parque.
Então, nós vamos diminuir o valor da taxa. Ô, Glória! Tá vendo? Ele se assustou! Diminuiu! Diminuiu pro morador. O morador é assim, quando abaixa a taxa de condomínio, o morador faz isso, entendeu? Gostei do susto que foi pela notícia boa. Foi a notícia boa, se o rapaz paga R$14 e a gente tem uma notícia que pode abaixar para 9, claro, o morador a ideia top. A ideia é baixar o valor dessa contribuição do morador, fazendo com que tenha uma taxa mais barata apenas para manter o parque de iluminação. Com essa taxa, além de conseguir ampliar aí, a modernização do parque de iluminação, a gente conseguiu adquirir um caminhão cesta aéreo que ajuda hoje a fazer a manutenção do nosso parque de iluminação pública. Outro ponto que é muito importante é a situação aí, das fossas. Cidade tem, como a gente falava aqui, uma área de mina que acaba inviabilizando em alguns locais as fossas, fazendo com que o morador tenha que esgotar de forma recorrente as fossas. O próprio estudo geológico da cidade. Então, a área da cidade, esse terreno que Valparaíso tem de um material mais arenoso, faz com que a gente também tenha uma dificuldade muito grande. Por quê? Esse material arenoso, argiloso que a gente tem em Valparaíso, essa terra argilosa, faz com que, no começo, a fossa ela infiltre com... Infiltre, tá certo essa palavra? Tá, né? Infiltre com uma velocidade regular. Só que conforme essa fossa vai enchendo, ela vai criando uma camada hipermeabilizando a fossa, fazendo com que cada vez mais recorrente o morador ele tenha que esgotar a fossa dele. Porque essa camada que hipermeabiliza a área não deixa com que o solo absorva o material orgânico, fazendo com que encha de forma regular. O morador não esgotando a fossa, essa fossa acaba extravasando e lançando in natura dentro das ruas da cidade ou até mesmo dentro do condomínio, que a gente vê muitos condomínios com essa situação. Das nossas ruas passar um tratamento de esgoto? Hoje nós temos na cidade, e é um levantamento que nós estamos fazendo para poder discutir com a Saneago o contrato de concessão do fornecimento de água e tratamento de esgoto. A gente tem uma perspectiva de 30% de cobertura de tratamento de esgoto na cidade. Saneago até coloca um dado maior, mas hoje o que a gente tem inclusive em trechos que tem esgoto, chega até a estação de tratamento, mas a gente não vê o tratamento adequado desse resíduo. Então, a ideia é que a gente consiga renovar o contrato com a Saneago, impondo novas regras que obedeçam ao marco regulatório do novo marco saneamento, fazendo com que a gente consiga expandir o tratamento de esgoto para a cidade, até porque a legislação federal ela deu um prazo para que todos os municípios cumpram o novo marco de saneamento. Então a gente deve ter aí uma melhoria significativa, fazendo com que principalmente o bairro Anhanguera, que nós vamos licitar agora, ter autorização aí do Ministério para licitar o PAC Anhanguera, 116 milhões, vai fazer com que a gente consiga estender a rede de esgoto para muitas moradias ali. Pedir não custa nada, né? O pessoal sempre me chamou de José Vaquinha. O que acontece? Uma dessas regras que é para Saneágua, tem municípios no Goiás que as empresas que fornecem água e tratamento de esgoto cede caminhão limpa-fossa para aquelas famílias que não têm condições de limpar e para que não seja penalizada com notificações da vigilância sanitária ou do meio ambiente, né? A prefeitura cede. Você acha que é possível um dia implantar um caminhão para que as pessoas que não têm condições de pagar aquilo, a prefeitura cede um auxílio para que eles possam limpar sua fossa e não deixar vazando? E respondendo essa pergunta, e já respondendo a terceiro questionamento sobre áreas públicas também, isso junto, para que a gente faça esse auxílio, crie esse auxílio, tanto para a questão de fossa, como também, imagine o Anhanguera hoje, a gente não tem mais áreas para poder construir equipamentos públicos. A gente do podcast, você tá sentindo, né? Desligando o ar. Enfim, para que a gente faça essa parceria com os condomínios, é muito importante que a gente consiga ter vereadores comprometidos com essa causa, com essa bandeira, para que a gente consiga apresentar projetos de lei na Câmara que represente o interesse da comunidade condominial em Valparaíso,
porque isso vai fazer, através de projeto de lei, da condição do município criar esse serviço, que hoje não existe. E eu Então, vou falar pra você, lá na JVC o cara tem amor pelo que faz e ele quer representar os condomínios. Então você que tem curiosidade de saber quem é o pré-candidato síndico da JVC, segue lá nas redes sociais que você vai descobrir, pois hein? é, Você aí vai descobrir quem é, hein? eu já vou deixar aqui, ó, uma deixa, posso? Pode, deixa aí. Chama o síndico Ah, é? Com ele mesmo. com ele. E na frente dos condomínios e nas laterais e nas áreas verdes que ainda existe, há uma possibilidade de alguns bairros ganhar praças e centros desportivos e lazer para que as crianças possam viver um ar melhor? A gente fez uma grande intervenção em praças na cidade. Então, nós conseguimos aí nesses quase 8 anos de mandato do prefeito Pab, entregar 24 praças. Nós vamos entregar até o final do mandato 30 praças. O que a gente entregou, Johnny, em abril do ano passado, nós entregamos 6 praças e demos ordem de início em 4. Isso é mais do que qualquer prefeito, isso em um mês, né? No mês de abril. Isso é mais do que qualquer prefeito entregou em 4 anos de gestão. Imagine só, isso é uma grande conquista para a cidade. Essas áreas, dependendo da área, a gente tem que fazer com que o braço do Estado chegue para que a gente tenha locais adequados para o convívio da comunidade. Então, imagine só, no Esplanada 3, a gente conseguiu, através de uma contrapartida, uma área pública ali por trás da nossa casa, acho até que você teve lá no dia da inauguração, Sim. construiu uma praça que era um local de despejo irregular de resíduo, de muito lixo orgânico, se tornou uma praça que é ambiente de convívio dos Muito condomínios ali importante. da região. Na Itapaé, da mesma forma. A gente tem que analisar essas áreas próximas do condomínio para ter certeza que são áreas que têm a possibilidade de se construir, às vezes não é uma área de preservação permanente, ou mesmo que não é uma área particular. Se for uma área particular, aí é importante que a gente consiga desapropriar essa área, porque o interesse é que a gente consiga levar os equipamentos públicos para esses bairros para poder atender a nossa comunidade condominial e todo Valparaíso. Eu agradeço muito. Enfim, chegamos ao fim. Alguns moradores que não teve sua pergunta. O podcast foi até bom, que eu vou deixar a deixa. A JVC e todos os síndicos e seus condomínios deseja a você, Marcos, e toda a sua Obrigado. família, toda a sua equipe, Amém. uma boa pré-campanha, que Deus abençoe e Amém. você faça a segunda parte conosco aqui na JVC e com o pré-candidato aí da Chama o Síndico. Esteja aqui sentado de novo para fazer a segunda parte quando vocês realmente for passar pela convenção e tiver todos os seus direitos lá. Amém. Então a JVC e todos os seus condôminos desejam uma boa sorte. Muito obrigado por você ter vindo no nosso podcast. Eu que Tá bom? agradeço. Estamos juntos, Marcos Vinícius. Valeu. E ó, deixar para vocês aqui, ó. Estamos nessa empreitada aí como pré-candidato a prefeito, no interesse de ajudar a cidade. Aí de nada adianta estar pré-candidato a prefeito sem um bom pré-candidato a vereador. Então vou repetir aqui, chama o síndico, Somos porque síndico. o cara é bom. Então, nada melhor que pessoas competentes. Não adianta ser quem não conheça a cidade, adianta quem conheça e quem tem experiência. Boa sorte, Marcos. Valeu, obrigado. Obrigado por ter vindo ao Chama o Valeu. Síndico.